Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? 1 João, primeira carta de João. A primeira carta ou primeira epístola de João está assim subdividida no capítulo 1, falando sobre a luz e os pecados, o amor fraternal no capítulo 2 e a vida santa no capítulo 3. No capítulo 4, alerta sobre os falsos profetas e a fé que vence o mundo no capítulo 5. Quem foi João? O apóstolo João é conhecido também como o apóstolo do amor, era o filho de Zebedeu e irmão de outro apóstolo, Tiago. Jesus chamou os dois de Boanerges, filhos do trovão. Um tema básico da primeira carta de João é a crise. A primeira carta de João é a nossa fonte básica sobre essa divisão. Entre os seus capítulos, temos provas de sérios conflitos sociais. A dolorosa separação do grupo, advertências contra aquele que é mentiroso e enganador, o surgimento de falsos mestres cheios do Espírito, entre aspas, e algumas discussões teológicas. A ênfase repetida que a carta dá ao amor oferece uma pista de quão séria e desesperadora era a situação. A situação era difícil, as igrejas estavam vivendo numa crise, principalmente a igreja de Éfeso, onde João foi o líder, o pastor daquela igreja. Então ele apresentava essa questão da crise, mas mostrando que o amor ao Senhor e a obediência ao Senhor seria a chave para sair dessa crise. Curiosidades aí do livro de 1 João, o autor dessa epístola nunca se identificou pelo nome, mas os cristãos desde o início da igreja consideraram essa carta autêntica, acreditando que ela foi escrita por João, o apóstolo. Aquele grupo de testemunhas inclui Policarpo, um bispo do início do segundo século, que quando jovem conhecia João pessoalmente. 1ª, 2ª e 3ª João têm sido atribuídos desde o início da igreja ao apóstolo João, como a gente já havia falado, que também escreveu o Evangelho de João. O conteúdo, estilo, vocabulário parecem justificar a conclusão de que essas 3 epístolas foram dirigidas aos mesmos leitores que o Evangelho de João. João escreve sua primeira epístola numa época em que a doutrina apostólica estava sendo questionada pela intensa proliferação de falsos ensinos, assim como a gente viu também as igrejas que receberam as cartas de Paulo, sempre os orientando e os alertando sobre os falsos mestres. Essa primeira João foi também escrita com vistas a refutar os destrutivos ensinamentos dos gnósticos. Esses anticristos fracassaram em 3 teses: um viver justo, o amor pelos irmãos e a convicção de que Jesus é o Cristo, o Deus homem encarnado. Os paralelismos em 1 João são marcantes por sua simplicidade: Cristo contra os anticristos, a luz contra as trevas, a verdade contra a falsidade, a justiça contra o pecado, o amor do Pai contra o amor do mundo, o Espírito de Deus em relação ao Espírito do anticristo. Por isso, aquela crise que a gente viu lá. De um lado tem as trevas e do outro lado tem a luz. Deus é luz, Deus é amor, Deus é a vida. João desfruta de uma deliciosa comunhão com Deus de luz, de amor e vida, e ansiosamente deseja que os seus filhos espirituais desfrutem da mesma comunhão. Deus é luz, portanto, para que nos engajemos na comunhão com Ele, é preciso que andemos na luz e não nas trevas. Deus é amor, já que somos seus filhos, então devemos andar em amor. Deus é vida, os que andam em comunhão com Ele precisam possuir essa qualidade de vida. O tema principal de 1 João é a comunhão com Deus. João queria que os seus leitores nutrissem a certeza da habitação de Deus por meio de sua constante comunhão com Ele. A fé em Cristo precisa manifestar-se na prática da justiça e do amor pelos irmãos, o que, por sua vez, produz alegria e confiança na presença de Deus. E o livro de João parece ser um resumo que pressupõe o conhecimento dos leitores do Evangelho escrito por João e oferece segurança para a sua fé em Cristo. A primeira epístola indica que os leitores foram confrontados com o erro do gnosticismo, o qual se tornou um problema mais grave no segundo século. Gnosticismo é aquelas pessoas que acreditam numa força superior, em algo assim, não um Deus verdadeiro, mas acreditam em vários deuses, em várias coisas. Falsos mestres espirituais foram um grande problema da igreja primitiva. A gente viu lá nas cartas de Paulo e também agora na carta de João e também nas cartas de Pedro. Essa carta de João foi sobre os fundamentos da fé em Cristo, por isso ele ajudou os seus leitores a refletirem honestamente sobre sua fé. O livro de 1 João é um livro de amor e alegria, ele explica a comunhão que temos uns com os outros e com Jesus Cristo.
Ele diferencia a felicidade, ou seja, a alegria temporária e fugaz, com o gozo verdadeiro, o qual João nos diz como alcançar. Está aí alguns textos básicos e textos mais conhecidos da primeira carta de João. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 3,6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. 5,13, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. A palavra-chave do Evangelho de João é conhecer, com seus sinônimos, ocorrendo pelo menos 13 vezes no livro de 1 João. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo da primeira epístola de João, primeira carta de João. Você possa ler esses 5 capítulos de maneira abençoada para trazer mais conhecimento e edificação na sua vida. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.